Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal dos índices Ibovespa e Dow Jones e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta sexta-feira, dia 11 de fevereiro. Começando pelo Ibovespa, o Ibovespa fechou a sexta-feira com alta de 1,82% em 65.755 pontos. Testou a resistência 65.897, deu uma pequena freada na alta, mas ainda continuou com candle de força, com uma chance maior de testar a média móvel exponencial de 13 períodos na próxima semana, no momento em 66.330, que é uma resistência, e depois um outro patamar de resistência, esse mais importante, de 66.947 até 67.300 pontos. Então seria a região de resistência para o Ibovespa. Se a gente olhar para o gráfico semanal do Ibov, a gente vê que o Ibov ainda conseguiu se recuperar na semana e fechar em alta de 0,74%, trazendo a chance aí de reverter a queda atual, mantém aí o pivô de baixa, expectativa ainda maior de queda, com projeção por volta dos 63 mil pontos, mas abre a chance de trazer um repique na próxima semana, que venha testar efetivamente a região que eu considero mais forte de resistência, os 67 mil pontos, até os 67.300 pontos, junto com essa média móvel simples. Então esse é o patamar que pode trazer uma pressão vendedora maior para o Ibovespa, ainda mais se Dow Jones, que está num grande movimento de alta, quando o Ibovespa testar essa região de 66 a 67 mil pontos, o Dow Jones começar a corrigir, há uma grande chance da gente também ver a retomada do movimento de baixa do Ibovespa, mantendo a tendência de baixa atual de curto prazo do Ibovespa e também de médio prazo devido ao pivô de baixa no gráfico semanal. Dow Jones terminou a semana com alta de 1,5%, superando até a resistência dos 12.262 pontos, caminha para os 12.300 pontos e segue com um movimento bem esticado de alta e vai subindo. Vamos ver se é uma pegadinha, né? 2 semanas consecutivas de forte alta no final do movimento de baixa. Vamos aguardar aí na próxima semana se o Dow Jones vai realmente conseguir manter essa alta ou vai gerar um topo no gráfico diário, que nesse momento ocorreria após um fechamento de um pregão abaixo de 12.180. Mas por enquanto não tiver sinal de baixa, o Dow Jones ainda vai apontando para continuar o movimento altista. Lado do Ibovespa terminou o pregão bem, coerente com o Ibov, até melhor que o Ibov, conseguiu ele superar por pouco o topo anterior, que é um indício interessante para o Ibovespa invadir a região de 66 a 67 mil pontos. Clímax do Ibovespa ficou na região sobrecomprada, pode ficar até acima dos 50%, numa tendência de alta, normalmente essa região a gente pode ver aqui numa tendência de baixa, a gente vê mais fácil 50% a 70%, do que os 50% a 70% na região sobrecomprada. Numa tendência de alta é o contrário, a gente vê mais 50% a 70% e aqui a gente fica mais região sobrecomprada em 30% a 50%. Agora na tendência de baixa, 30% a 50% já funciona como região sobrecomprada, mas ainda com chance de ver o Ibovespa até o clímax do Ibovespa um pouco acima desse patamar. Então é bom ficar atento, invadindo 66 mil e chegando para os 67 mil pontos, ficar atento aí para os ursos, para os vendedores. Fluxo do capital estrangeiro, os estrangeiros seguem tirando capital. Saldo do mês, 1,37 bilhão de reais. Saldo do dia 9/2 foi de saída, 140 milhões de saída dos estrangeiros da BMF Bovespa. Segue com a retirada realmente bem grande os estrangeiros, o que pode prejudicar uma retomada mais forte do Ibovespa. Portanto, o que está acontecendo com o Ibov, acredito que seja uma correção de uma forte tendência de baixa, que pode frear nesses pontos aqui e voltar a cair. Vamos agora para as ações. Petrobras terminou o pregão com alta de 0,49%, mas apresentando fraqueza também ao bater de novo nos 26,67. Para que essa ação gere em alguma expectativa de compra, pensar numa compra de swing trade na próxima semana, teria que, no meu ponto de vista, fechar acima de R$ 26,97 em um determinado pregão da próxima semana. Enquanto isso não acontecer, a chance maior vai ser de ver a ação testar os R$ 26,09, fechar esse gap de baixa que ela tem aqui, que ficou
com mais provável teste depois desse grande candle que anulou a tendência de baixa da ação. No gráfico semanal, a semana terminou com queda de 4,42%, voltando a fechar abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos, por isso seria importante a ação voltar para cima dessa média. Observe que esse engolfo de baixa, encobrindo vários corpos de candles anteriores, aconteceu na resistência dos 27,56, que havia sido superado uma vez. Mas, em vez de ficar acima desse, mais uma semana acima desse valor, voltou para baixo, sinal negativo, então a ação voltou a ficar com aspecto um pouco negativo. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada na Vale 5. Vale 5 terminou o pregão desta sexta-feira com alta de 1,55%, gerou um fundo no gráfico diário. No gráfico intraday ela deu sinal de alta também, com expectativa maior de testar essa resistência dos R$50, de R$ 49,91 até os 50,07, primeira resistência, faixa de resistência importante, e depois teria ali por volta dos 50,37. Então são essas resistências que a Vale precisa também superar. Terminar um pregão acima dos 50,37 na próxima semana seria também um sinal favorável para a Vale manter uma perspectiva de alta e reverter o fechamento da semana ruim, que foi de queda de 1,43%. Mas esse fechamento ruim deu uma amenizada, deixando uma sombra inferior, e o ideal na próxima semana é terminar a semana acima de 50,97, proporcionando um fundo ascendente na tendência de alta de médio prazo da Vale. Então temos tendência de alta na Vale de médio prazo. O lado negativo foi ter fechado abaixo de R$50 e ligeiramente abaixo da média móvel, por isso seria importante voltar e permanecer com expectativa de alta de médio prazo para buscar o topo histórico. E aqui voltar para cima das médias, que proporcionaria provavelmente um fechamento bom na semana, caso tenha algum pregão fechando acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.